bola não para você que está aqui no meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, é importante sua participação aqui no A Bola Não Para, falando de Palmeiras mais uma vez e recebendo em 2025 pela primeira vez Savério Orlandi, que foi aí candidato à presidência do Palmeiras no ano passado, no final do ano, é conselheiro do Palmeiras, é uma liderança importante que tem aí, o clube é importante a gente falar com o Savério, sempre com assuntos pertinentes, que o Palmeiras é uma usina de assuntos, né? Não tem como ser diferente. Savério, primeiro, muito obrigado por atender aí ao Bola Não Para. Tá tudo bem com você, Savério? Tudo, Fred. Olha, é um prazer falar com você. Falamos aí no final do ano, né? Trocamos um abraço na época das festas e já tinha ficado essa combinação que falaríamos em algum momento no início. Já estamos quase no fim de fevereiro, né? Antes tarde do que nunca, mas é sempre um prazer. E aí falam que o Brasil funciona depois do Carnaval, e tá um pouco antes do Carnaval, já estamos falando aí, já tá bom. Pois é, né? Não é sempre, né? Mas a cada par de anos, aí quando o Carnaval cai em março, como acontece agora, acaba sendo necessário que o pessoal se mova mesmo e comece a... Porque senão fica muito distante. Né? Isso vale quando o Carnaval é no dia 15. É verdade, tá certo. Mas tá tudo bem, Fred. Eu, depois da campanha, né, passei por um período também, vieram as festas, obviamente, o reencontro com as minhas coisas, com o meu lar, fomos viajar no início do ano, a exemplo do que a gente faz sempre, né, eu, minha mulher e os meninos, que é uma coincidência das férias escolares com as férias forenses, uma época sempre boa para nós. Enfim, então eu voltei efetivamente aí a partir do final de janeiro, né? E estamos aí. E aí, Savério, claro que a gente sempre faz reflexões na vida, né? E foi uma campanha pesada no sentido assim, você teve que muitas vezes ir para o embate, né? Literalmente, né, Savério? Até tentar defender o lado de vocês, o seu lado, né? Teve ataques, né? Você tentou fazer uma campanha com críticas, mas sem algo mais pesado. E ao contrário, às vezes não funcionou dessa maneira, né? Inclusive, com os espaços que a gente falou, a situação tinha stand, tinha chance de shows, a oposição não tinha a mesma condição e ficou sabendo em cima do laço aí de tudo que aconteceu, isso aí tudo a gente explicou. Mas momentos depois, aí, bons momentos depois aí da eleição e da campanha, qual a reflexão fica para você, Savério? Você, posso dizer, pelo que a gente percebe no clube, existe um temor em relação a Leila Pereira. As pessoas têm medo de falar do assunto, têm medo de falar dela, têm medo de criticá-la, tem gente que fica com medo de perder cargo, tem gente com medo de perder espaço, tem gente com medo de processo. E a gente percebe que existe esse temor no clube exatamente por esse estilo mais combativo que tem a presidente, e ela não esconde isso. Ela falou que ela gosta de um confronto. Momentos depois, o que ficou para você de tudo que aconteceu, Savério? Pô, Fred, olha, só versar sobre isso a gente poderia ficar aqui e fazer um programa enorme, né? Porque eu diria para você assim, em primeiro lugar, um aprendizado enorme, né? Um aprendizado enorme, uma satisfação, sabe, uma honra. É interessante assim, eu estou saindo do processo, né? Eu tenho brincado com os amigos e você sabe disso. Na semana passada eu passei por uma cirurgia no joelho, porque eu lesionei o menisco no dia 17 de outubro, 3 dias depois do filtro, num jogo de futebol de um campeonato, mas assim, eu com 3 minutos de jogo, sem sequer suar a camisa, eu sozinho, eu tive essa lesão. Estou com 54 anos de idade, a primeira lesão, infelizmente até, né? Tantos amigos que já encerraram, pararam aí. Eu nunca tive joelho, né? Tantos amigos, eu tenho 3 no esquerdo, 2 no direito, eu felizmente nunca isso me aconteceu, mas eu tive essa passagem que foi eu tenho muita convicção, né? A gente conhece o corpo, entre outras coisas, ela foi fruto de uma fadiga física e mental que eu me encontrava naquele dia, 3 dias depois do filtro, né? Sem dormir, dias que eu conjuguei muitos sentimentos, né? Inclusive os mais primitivos, isso não é legal, né? Eu sou um cara que nos últimos anos, assim, depois dos meus 50 anos, eu busco muito autoconhecimento, né, para também enfrentar, os filhos vão crescendo, são adolescentes, é sempre importante, então, mas tem coisas que a gente não tem controle, né, sobretudo essas coisas, essas decepções e tal, e aí teve essa situação episódica, eu tô falando porque eu fiz a cirurgia, né, eu tenho brincado com o pessoal, falei assim, agora, quem sabe, finalmente eu vou encerrar a campanha, né,
porque eu ainda tinha ficado, né, com uma perna lá, né, e não tinha conseguido. Agora que eu estou realmente, né, ainda tem um processo longo pela frente aí de recuperação, mas eu acho que foi um processo, pessoalmente, de um aprendizado muito grande, uma honra enorme, né? Eu me senti ao final muito evoluído, sabe, pessoalmente. Acho que fiz um bom papel. Eu tenho muita tranquilidade no quanto eu representei pessoas, eu representei quadros dentro do clube, eu representei o torcedor, tanta gente que veio falar. Eu acho que nós colocamos símbolos e sinais assim de palestrinidade, de história com o clube, de coragem, né? De contribuições, né? São 24 anos, você sabe disso que eu estou lá. Todo mundo contribui, eu sempre falo isso, né? De presidentes aos conselheiros de maior ou menor relevância, todo mundo à sua medida, na sua proporção, mais ou menos, e entre erros e acertos, todo mundo vai ter a sua contribuição. Eu acho que uma questão que ficou, né, agora, que aí passado o certame, até se tinha muito essa visão e essa... É difícil dizer, mas a gente tem que ser realista, essa quase certeza, né, do resultado. Eu acho que até o resultado nos foi muito favorável, se você quer saber sobre a expressão numérica, porque, Fred, queira se eu queira não, o presidente tem como eu acabei de dizer, como todos, entre erros e acertos, tem os seus defeitos, né? Alguns que se acentuam, tal, mas tem as suas qualidades, isso é inegável. O Palmeiras vive um momento bom, tem algumas questões relacionadas à administração que eu comungo totalmente, né? Acho que tem muita coisa para mim, tanto é que fui candidato contra, mas... então, assim, é uma pessoa que tem o signo do empoderamento feminino hoje, é uma unanimidade, ela é uma unanimidade, é uma celebridade, é uma pessoa que conta com uma não é exagero dizer, com uma idolatria nacional. E que chegou na véspera da disputa, no dia 24/11, na liderança do campeonato. Então, né, não é fácil, não é fácil. E mesmo assim a gente amealhou 858 votos, que até eu sempre falo que seria interessante que eles dialogassem com os... Né, e aí, para iniciar essa primeira colocação, né, porque até uma questão temporal e para fechar. Esse é o ponto. Eu acho que o clube tem que avançar essa questão. A concretização da eleição acaba trazendo um elemento que é importante, que assim, tem agora um deadline, tem um final. Daqui a 3 anos acabou. Se ela vai ficar, se ela não vai ficar, se ela vai frequentar o COF, não vai, se ela vai para a CBF, para onde quer que ela... Mas o cargo de mandatária ela não exercerá mais. A passagem dela terá encerrado, pelo menos nessa etapa. Pode voltar, eventualmente, não sei, mas vai sair. Então, é preciso que nesse tempo, porque... e aí, fazendo o fechamento dessa questão inicial, né, se você vê, no domingo teve aquela polêmica em torno do meme lá, do Vocês Estão Mais Calmos, sim, né? E eu até acabei me manifestando, sabe? Eu procuro me preservar, mas... então, quem for no Instagram meu vai ver, porque eu tive uma sensação ali, no domingo, igual ao que eu tive num determinado momento no final da campanha, justamente quando, nessa fase que a presidente partiu um pouco mais para essa desqualificação, para um lado mais ofensivo, temerário, né? Desculpa, na medida que não era verdade as coisas que ela colocava, né? Fico muito tranquilo em dizer isso. Mas aí teve naquela semana um momento que ela, fazendo um elemento comparativo, o fulano ganhou um campeonato paulista em 2008, eu ganhei não sei o que é o verdadeiro 7-1. E eu fiquei muito com essa sensação no domingo, que ela já tinha me incomodado naquela ocasião, para dizer o seguinte: ora, nós não estamos aqui para se confrontar, para competir. Isso não existe. Nós estamos aqui no final do dia pela mesma coisa. Se nós não temos esse entendimento, talvez não tenhamos as condições, assim, toda a condição ampla de você exercer um cargo de representatividade, seja um conselheiro, um presidente, aí por diante, né? Então é isso, Fred, mas foi um processo. Eu acho que o Palmeiras, e você desculpa para finalizar mesmo... Claro, não, pode, por favor. Meio clichê, meio lugar comum, mas também vou falar com bastante tranquilidade, porque vejo verdade nisso. O Palmeiras saiu ganhando, sabe? Porque teve a mobilização do grupo, das alas de oposição, teve muito torcedor identificado. Cara, teve um sujeito que me escreveu às vésperas, tem vários
exemplos para dar, mas para dar que disse que viria pela coragem de Ribeirão Preto, e veio no dia, ele motociclista de Harley Davidson veio, eu falei, então você me procura, porque são coisas que fortalecem a gente ao longo, né? Claro. Então, eu acho que isso foi legal, muitas pessoas elogiaram a nossa campanha, e eu fico muito feliz de ter conseguido representar, é uma responsabilidade muito grande, Fred, hoje em dia também, se você fala uma bobagem, se você faz uma besteira, se você escorrega numa casca de banana, além de dar um tiro na própria cabeça, você tá expondo uma série de outras pessoas e tal. Até eu procurei ser, às vezes, um pouco comedido, fui criticado por isso, mas quis manter o controle de algumas determinadas situações e coisas com as quais eu também não queria transigir para que fosse um caminho de beligerância, de ofensa, não era esse o caminho. Então, foi um aprendizado muito grande, assim, estou muito feliz. É mais uma etapa, mais um ciclo que eu cumpri no Palmeiras. E assim, claro, Saverio, os números são frios, assim, eu sei que muita gente da oposição está esperando bater mais de 1.000 votos, né, se chegar a 858, né, isso decepcionou um pouco, Saverio, no sentido assim, ou chegou até onde dava em virtude de que foram eleições atrás que não tiveram nem candidato à oposição, ou seja, é uma coisa é um trabalho sendo feito de formiguinha para dar frutos, ou o número foi hoje, pensando hoje, né, tempos depois, friamente, né, com mais calma já, né, poderia ter sido melhor, Saverio, no sentido assim, você esperava mais? Porque, claro, batê-la seria muito difícil, a gente sabe tudo isso. Estava situação, conquistas, existe conselheiros com cargo de diretoria, os sócios presentes, a forma como tenta agrupar o sócio com eventos, com festas, tudo isso a gente falou diversas vezes no ano passado, né? Mas, friamente, os números, olhando assim, poderia ter sido melhor ou foi o que dava para ter sido, Saverio? O Fred, uma boa pergunta. Obviamente, a gente, entre as questões relacionadas ao autoconhecimento, né, a autocrítica é sempre muito importante. E eu pensei bastante a propósito disso, conversei muito também com as pessoas, né, e eu tive eu tenho um pensamento que veio logo na sequência que ele não se alterou, né? Eu acho que a votação foi expressiva. Dada todas as circunstâncias. Agora, acho que ela poderia ter sido melhor, sim, eu não tenho dúvida. Se era o que esperava ou não esperava, veja, nós tínhamos uma meta, que era bater os 1.000 votos, e eu acho que a gente chegou perto, né? Em nenhum momento eu achei, teve em algum momento entre o filtro ali, mas depois, quando a campanha ganhou corpo mesmo, e os finais de semana reiterados no clube, eu vi que a gente poderia chegar perto. Não achava aquilo que a situação tanto alardeava, vai ter 400 votos, se tiver 400 tem muito. Isso foi falado até o dia, até porque no dia, como a gente falou agora há pouco, no dia 24, no dia 23 à noite o Palmeiras alcança a liderança, no sábado à noite, né? Então o pessoal cravou isso, dentro dos 400, eu também achava que não, Agora, achei que foi bastante significativo pelas circunstâncias alcançar quase 900 votos. Poderia ter sido melhor, sim, um pouco, não fossem as mesmas circunstâncias e essas que fizeram chegar, ainda bem, né, também, porque, era o que a gente estava na disputa do campeonato e queria chegar, mas o sábado para o domingo é interessante, mas ele acabou arriando umas 50 pessoas. O cara que não estava tão engajado e queria, ele acaba não indo. E eu acho, veja, isso é uma questão até, e não quero que ela se torne espinhosa, porque não é crítica a ninguém também, endereçadamente, mas eu acho que talvez tivessem mais quadros contribuído efetivamente, né? Como assim, teve um grupo assim de 20, 30 companheiros que ao longo desses 2 meses, todo sábado e tal, acho que talvez se tivesse um empenho por parte de outros, de novo, é uma crítica de caráter construtivo, sim, no sentido de construir elementos, dados, porque amanhã o candidato será outro, e as pessoas... Então talvez houvesse um engajamento, tem pessoas que eu me ressenti, que poderiam ter colaborado mais, né? O que não é uma crítica nominal endereçada a ninguém por isso, porque assim, também as pessoas são as pessoas e as suas razões, as suas circunstâncias. O momento do ano, realmente não, me faltou ânimo. Podem ser questões profissionais, pessoais, familiares, diversas, né? Mas talvez tivesse um pouco mais de gente engajada, indo buscar 5, 10, aí uns 20 pessoas, a gente teria batido esses 1.000, né?
E Saverio, essa política do medo, assim, que a gente tem tanto vem falando, né? E isso na prática existe e continua. Eu posso dizer, aí o Guilherme Mendes, que era assessor da presidência do Palmeiras agora, e por muitas vezes, e lá a primeira vez que ele veio falar comigo foi em nome da presidente, né? Exatamente, já rebatendo uma entrevista do Genaro, né? Depois daquele outubro de 2023, o Genaro fala comigo, aí começa, né, o Palmeiras responde através do Guilherme. E agora o Guilherme Mendes, por exemplo, foi tirado da assessoria, como assessor da presidência, por ter novamente falado comigo e agora porque ele fez mais um novo protocolo questionando as urnas eletrônicas. A gente também vai entrar nessa pauta aí das urnas eletrônicas. Mas como você vê isso, assim, se você sai um pouquinho da linha, se você dá uma crítica qualquer, a pessoa é tirada. No meu caso, por exemplo, que vem ouvindo a oposição, eu fui proibido de participar das coletivas, né, já são 7 pedidos de coletivas negados, né, com o absurdo de, tá cheio e não podemos atender o seu pedido, né? Mas assim, como você vê essa política do medo existente no Palmeiras e até o prazo de validade é até o final da gestão dela, ou é algo que as pessoas podem tomar como uma lição e tornar isso algo duradouro, hein, Saverio? Olha, Fred, é outra excelente questão, porque eu acho que tem claro, um viés e uma aderência muito grande à própria personalidade dela, presidente, mesmo desde antes dela ser presidente, agora como mandatária, primeiro e agora no mandato renovado, mas não é algo que seja só pessoal dela, transcende ela e lideranças que estão se consolidando recentemente dentro do clube. Então, esse é um momento de muita atenção, de muita sensibilidade. Na minha visão, cara, é algo reprovável. E a censura, ela tem que ser entendida em sentido amplo. Ela não é só, ela é a censura, que ela é absurda, né? E Fred, eu agora em fevereiro completei 24 anos de conselho, peguei lá o que o pessoal denominava os anos de chumbo, do presidente Mustafa Contursi e tal. Eu lembro de ter ido no Via Funchal, falei isso para você, em lançamento não tinha distinção, né? Existia o respeito à liturgia, à tradição, aos protocolos, às coisas como elas são. Então, assim, é muito difícil para mim, é muito difícil, porque eu também naquela época, que era da Kombi, 20 caras e tal, né? As lideranças eram algumas que hoje estão junto com ela, e que se falava muito, né, disso. E eu achava que no tempo, com renovações, aí em 2002 veio o novo Código Civil, alterou, acabou aquela figura do conselheiro biônico, mas eu achava que no tempo a gente ia alcançar uma renovação que nós alcançamos, só que ela foi cooptada. Ela acabou não indo para o lado. Então, a questão da censura é reprovável, é danosa, é nociva, mas ela tem muita coisa pendurada nela. Então, por exemplo, quando você vê forma de comunicação que hoje o Palmeiras faz através de grupos, de nichos, e aí você vai lá, a falta de acesso. Cara, eu participei de uma campanha à presidência da diretoria executiva. É inadmissível que um postulante a um clube social não tenha as mesmas condições, se não ao stand, isso aí é outra coisa, mas eu digo assim, sim, o acesso à base de eleitores, o acesso à comunicação com esses eleitores, tudo isso que você viu acontecer na campanha. Por exemplo, agora na campanha de conselho, por exemplo, em que o seu Zé Roberto Lamáquia foi candidato, houve um trabalho da máquina em favor dele. Eu mesmo recebi, acho que inadvertidamente. Aliás, aproveitando, alguns conselheiros que não são da base da Leila Pereira receberam via WhatsApp aí. Eu recebi. Então, assim, veja, eu acho que a discussão é mais ampla. Não estou dizendo, talvez, possa enviar o mailing, né? Mas aí você tem que dar uma condição de isonomia, para que outros também tenham essa mesma condição, tá? Veja, com todo o respeito ao nosso companheiro José Lamáquia, foi eleito, está de parabéns. O que nós temos que pensar nas questões institucionais. Então, né, aí vem uma outra coisa pendurada que eu já comentei com você, fica até repetitivo, mas assim, inversões de ritos nas casas, no COF, que hoje tem as suas demonstrações apresentadas pelo diretor. Está errado, que é um excelente quadro, já falei, vou falar sempre. Um puta quadro, o Cristiano, espetacular, um júbilo para o Palmeiras ter um quadro desse tamanho. Mas não é que tem que estar lá. A questão das reuniões do CD,
que o presidente agora quase que oficializou, institucionalizou o uso da palavra dela por último, em uma medida absolutamente ilógica, sem qualquer lastro. Se a pessoa vai dar, né, já falei isso para você dar exemplo, a Assembleia que ela vai lá dar informações sobre a administração, as pessoas falam antes e ela remata, não existe isso, ela fala e depois as pessoas indagam, né? Então, as pessoas não estão vendo isso, eu acho que é onde reside hoje, porque assim, a gestão, quem está na... gostem da Leila, não gostem, ela está aí, ela tem as intenções dela, e ela tem competência para isso, não vejo uma pessoa que age de má fé, pelo contrário, entendeu? Tem o jeito dela, né, o jeito espalhafatoso, tem toda a pavonice, tem um pouco um caráter neófito em algumas coisas, que no futebol isso não funciona, né? Mas, de uma forma geral, tem ampla condição e amplo repertório tal, para o exercício do cargo, isso não se discute, né? Agora, o Palmeiras está enveredando por um caminho muito difícil. E é importante, Fred, alonguei um pouco, você me desculpe, mas assim, que fique claro, tem um carimbo dela também, lógico, mas não transcende, é um momento, o Palmeiras está fazendo um caminho, eu já vi isso em outras épocas, e aí justiça também seja feita. O presidente Paulo Nobre, por exemplo, foi um cara que veio e combateu muito esse tipo de clientelismo e tal, enfim, mas é um lugar muito, ele é muito nocivo, né? Ele é muito nocivo, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado. Porque aí mostra realmente a briga e de querer ficar no poder, né? Independente se a presidente Leila não vai ter mais condição depois de reeleição, aqueles que estão próximos pensam assim, né? Não vamos dar chance a outros entrarem aqui, mais ou menos por aí, né, Savério? Mais ou menos por aí, né? Inibindo totalmente a formação de novas lideranças, tendo sob absoluto controle as pessoas né, e aqueles que estão à sua volta, impedindo, essa é a verdade, que eles se relacionem, debatam ou discutam ideias. Então, é algo muito perverso que nós estamos vivendo. Savério, você citou o Paulo Nobre aí, e a gente conversava antes da eleição, né, e você mostrava um ceticismo se ele pudesse publicamente te apoiar ou não, né? Você dizia, houve um estremecimento, a relação não existe, você e o Paulo, acho que eu percebo mais dele do que de você, eu acho que você teria de volta a relação de conversa. Como que você viu a não participação? Porque ele não participou, mas as pessoas voltadas a ele, de certa maneira, estavam aí no grupo, né? Como que você sentiu? Porque é uma liderança, por mais que no social ele nunca foi tão presente, nem como presidente, né? Ele teve a inauguração de parquinho e tal, mas ele nunca foi um personagem do social, né? Do Palmeiras, né? Ao contrário de outros nomes, que você mesmo sabe de outros nomes que tem o social como uma das suas forças aí para se candidatar a qualquer cargo no clube. O Paulo nunca foi ligado a isso, deixou muito claro ao futebol, tanto que ele tinha um sonho de seguir como Gagliotti como diretor de futebol, né? Pensou nisso, né? Pensou-se nisso quando ele sai como presidente. Como que você viu a postura deste personagem importante que tem aí uma participação muito grande desse sucesso que o Palmeiras vem alcançando nos últimos tempos? Olha, Fred, bem honestamente, da forma que eu sempre achei que ia acontecer, né? Ele sem aparecer, sem manifestar nada, agindo, é verdade, que por conta própria, em cima daqueles que ele tem uma ascendência maior, né? E fazendo disso uma obsessão que ele tem, né? Muito embora aquela, não quero saber, tal, mas não é verdade. Ali em Wembley, né? Nas ilhas, no sertão do Rally, onde quer que esteja, vai continuar manipulando um grupo. E tem um grupo que realmente não faz nada que não seja aquilo que ele manda efetivamente fazer, composto aí por 8, 10 nomes. É um pouco de decepção para essas pessoas, porque eu acho também assim, a pessoa chegar com 50 anos, poder dedicar, empenhar no... Então, vai para casa ou vai lá no churrasco na granja,
entendeu? Agora, dia 24, todo ano tem aniversário, parabéns ao Paulo. Eu não tenho inimigo nenhum, né? É uma pena, mas ele não quis perder a amizade. Mas, assim, essas pessoas não têm muito mais lugar, na minha visão. Eu não conto com elas. Isso foi bom também, porque você começa a entender com quem você pode contar, com quem você não pode contar. Com quem você deve estar perto, quem não. Eu, por exemplo, nem faço questão muito de estar. Então, em nenhum momento, assim, eu felizmente, o Fred, tudo ocorreu em relação ao Paulo da forma que eu sonhei desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que me lançaram. Porque eu tinha muito medo, né? Que em algum momento ele aparecesse, entendeu? Sabe aquela história? Pô, não quer ajudar, não tem problema nenhum. Mas não atrapalha. Mas não atrapalha. E isso não aconteceu. Isso ficou só no círculo informal, né? Então, por exemplo, num convescote às vésperas da eleição, com esse grupo e mais alguns, né? Ele, aí informalmente, e tem que se respeitar e compreender, né? Mas ele falou, puta, se é para dar esse bando de M pontinho, é melhor que dê a Leila, entendeu? Então não tem problema nenhum, né? Eu tinha muito receio que ele viesse, Instagram, esse negócio hoje, falasse isso, mas isso não aconteceu. Felizmente, né, ele ficou na dele, mas era o raciocínio dele, era o entendimento dele. E esse processo de manipulação e parcial sabotagem continua acontecendo. Cabe às pessoas, né, e eu falei isso peremptoriamente no final do ano e no início, no momento de se montar a chapa e tudo mais, falei assim, olha, existem situações que eu acho que a gente tem que cessar, não dá mais, né? Vai, quem tá, quem não tá, né? Com todo respeito, as opções, pelo amor de Deus. Claro, as pessoas podem fazer opções. Sim. As pessoas podem, é importante, em certa medida, que as pessoas se posicionem, né? E nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta de se posicionar. Mas mesmo mudanças de rumo, de entendimento, eu, Savério, não vejo problema nenhum, sabe, Fred? Não vejo problema nenhum. O pessoal pensa de um jeito, ou vai. Mas se você quer montar um grupo efetivo, né, que eu acho que é o que saiu da nossa eleição, um fortalecimento de quadros, aí, pô, tem um grupo de 30, 40, né, nomes que hoje têm totalmente uma vinculação incondicional, sem vaidade, pessoas com ideias boas, que podem contribuir, e eu acho que esse é o caminho. E Savério, assim, isso que você citou, e eu ouvi também do que o Paulo teria dito aí, se for para ser o Savério ou a turma que está junto com o Savério, é melhor que seja a Leila. Isso eu cheguei a ouvir de outras pessoas também. E aí, esse ano, nós tivemos um evento da Sporting Bet, onde, pela primeira vez, Leila Pereira fala o nome do Paulo Nobre. Ela nunca falava. Ela falava da gestão a partir do Maurício Gagliotti, esquecendo que tudo começou a partir do Paulo, né? Todos têm os seus méritos, mas começou a partir do Paulo, né? E aí, a informação, eu não estava lá porque eu não fui convidado, mas a informação que outras pessoas ligadas ao presidente Paulo Nobre estiveram neste evento da Sporting Bet mostrando um primeiro passo. E muita gente hoje, a gente conversando nos bastidores, não descarta lá na frente que esse movimento inicial embrionário possa ser uma movimentação pensando num futuro. Por quê? Ou pelo menos na teoria. Leila Pereira, claro, e Paulo Nobre tiveram estremecimento em relação a acordos comerciais, ao não apoio dos 3 anos, etc. Mas, na verdade, o grande incômodo do Paulo Nobre é o Maurício Gagliotti. O grande estremecimento foi entre Paulo e Maurício. E o Maurício é um grande interlocutor político da presidente Leila, e dizem que ele poderia ser um do candidato, ou o Boozzi, e que aí seria uma forma de se juntar com Paulo, nem Maurício Gagliotti, nem o Boozzi seriam aí os sucessores de Leila Pereira, e sim, aqui a Leila poderia, o Everaldo, ou o próprio, o que era do Departamento Financeiro, que também agora é vice-presidente, ou seja, poderia ser uma possibilidade lá na frente. Você acredita nisso? Você acha que política é assim? Algo que poderia ser distante, podem ser próximos por questões
é muito mais de estratégia política do que de ideologia. O que você pensa desse cenário aí, que começou a ganhar força nos bastidores do Palmeiras, no sentido dessa primeira movimentação, onde é a primeira vez que a presidente fala o nome do Paulo Nobre? Fred, no começo da conversa você falou a usina, né? É uma usina, realmente. É uma usina, e você é sempre muito bem informado, né? Eu também não sei dessa participação no início do ano, né? Ouvi dizer, e há quem me diga que esse pessoal mais próximo esteve, e há quem me diga que não. Como eu não tive, eu não sei dizer, né? O que eu posso dizer, que eu vi, isso ninguém me contou, por exemplo, no dia 14 de outubro, encerrado a votação do filtro, né? Ainda nas dependências sociais do clube, lá no jantar, o grupo mais próximo realmente ao presidente foi afagado pela presidente e pelo seu vice-presidente Paulo Bosi. Isso me contaram, isso eu estava lá, eu vi, houve esse afago, que muito sintomático de uma aproximação, e que depois me foi complementada por uma pessoa muito ligada na agenda, não é mais, mas foi, que não é o Roberto, que o próprio grupo já havia antecipado em contrato telefônico com o vice-presidente Paulo Nobre o que faria no dia 14, né? Então, talvez aí até o agradecimento na sequência, né? E isso a nossa contagem interna nos revelou também, que aconteceu. Então, isso não tem muito mistério, porque, claro que a gente vai sempre encontrar amigos, não só esses, mas tantos outros, né? E a gente ouve, tive com você, eu falei, eu sei, né? Eu sei que não, mas vamos em frente. No dia 14, no dia 15, eu estava fazendo a conta aqui, teve um nome que eu realmente tenho uma situação, mas... Agora, num contexto geral, difícil falar pelo Paulo, porque ele se melindra, né, com muita facilidade, mas eu conhecendo ele, acho muito pouco provável, né? A gente precisa entender que o Paulo, e muito, em parte por mérito, talvez um exagero, é verdade, né? Porque, de novo, todo mundo erra, acerta e todo mundo contribui. Ele tem uma participação fundamental. Eu sempre atribuo a virada de chave ao elemento Arena, né, ao elemento Allianz Parque, e o Paulo foi o homem certo na hora certa e que catapultou, enfim, isso tudo a gente sempre falou. Mas acho que ele não é a característica dele, sabe, esse tipo de situação. Ele se colocou por conta disso, era onde eu ia falar, num posto, numa condição, né? De novo, ele merece todos os elogios. O Paulinho foi um cara que passou, uma bênção para o Palmeiras, a passagem do Paulo, com todos os problemas, todas as dificuldades, melindres, de vaidade e tal, mas assim, o Paulo efetivamente fez coisas que, infelizmente, algumas foram abortadas, esse combate ao clientelismo, tal, não conseguiram, mas o fim que ele se galgou num posto, pelo menos por esses aproximadores, por esse pessoal mais próximo, é na condição de uma divindade. Estilo Papa, né? Quando ele se encontrou nessa condição, foi tudo que ele sempre quis na vida. Não há necessidade para ele sair desse lugar. É uma bobagem. Ele está no melhor lugar que ele poderia estar. Uma vez eu falei, recentemente, né, num bate-papo sempre agradável com o Maurício, lá no clube, falei, Maurício, você ganhou 2 Libertadores, o que você fez em 20 com a pandemia, que depois os funcionários só não reconheceram um ano, a gente tem que reconhecer um ano depois, né? Falei, você tem um valor tal, banana, pijama, não sei o que tal, o que for, o Minion lá, o malvado favorito. Mas o fato é que uma gestão... Cara, você nunca vai conseguir alcançar esse lugar que colocaram o Paulo, cara. Olha que loucura que são as coisas. Entendeu? Sim. Então eu vejo... Eu não acredito. Agora, tá? De pragmatismo. Inegavelmente, ele, e o Paulo, ele é rancoroso, ele certamente nutre os instintos mais primitivos em relação ao Maurício Gagliotti. É uma questão de ordem patológica, você pode ter certeza disso. Então, ao ponto que, numa eventual reaproximação com a Leila, eu sou advogado no mundo empresarial, 31 anos,
Cara, é muito normal, duas pessoas do tamanho deles, da característica, brincam que ela é ele de saia e tal, que volte a namorar sem problema nenhum, entendeu? Não estou dizendo que vai acontecer, mas que é mais palatável pensar nesse sentido. Então, a tua análise faz muito sentido, porque é óbvio, com o Maurício é irreversível. O Maurício é questão patológica. O Paulo ficou, acha que é traído, acha que é isso, que é uma mulher traída e ficou de biquinho. Essa é a verdade, entendeu? Ele nunca vai conseguir reverter. Pensa no Savério, no Antônio Pompeu, em todo mundo que ele brigou, e o Genaro, mais recentemente. O Maurício é uma questão de ódio mortal. É um Palmeiras e Flamengo, entendeu? É a raça e a mancha verde. É complicado. E aí, nesse cenário, né, em relação a Leila, na minha visão, esse perfil, empresários, né, não sei o quê, avião, isso aí para acabar, é 2 minutos, o cara se arruma. Estou dizendo que vai acontecer. Estou dizendo assim, pelo que eu conheço do Paulo, acho pouco provável, porque o Paulo tem essa característica do melindre, do mimo excessivo, ele não, é difícil. Se encontra nesse lugar que eu falei, que, porra, era tudo que ele queria na vida, e acabou o assunto. Manipula e tem efetividade, tem eficácia a sua manipulação com esses caras à distância. É um absurdo. O cara tá no Rally na África, tá na Fernando de Noronha e tá na Austrália Open, e a turma indo na onda, entendeu? Então é isso aí. Agora, veja, só para finalizar, também não é nada, isso é natural, entendeu? Tudo é natural. Ex-presidentes vão para um lado, vão para o outro, entendeu? A Mônica hoje está no camarote, amanhã não vai estar. Funciona dessa maneira. Isso não tem como, né? Não tem como também. E o próprio movimento político ele se dá dessa maneira, né? Agora, esse componente do Maurício e ele é determinante. Vamos ver. Tem muita coisa para acontecer, ainda mais no Palmeiras. A gente sabe que o que é a certeza de hoje já não é o de amanhã, né? Então vamos esperar. Savério, o seu nome também foi cotado agora para a presidência do Conselho Deliberativo, né? A oposição falou no seu nome, aliás, o primeiro nome a ser citado foi o seu. Claro, você acabou de sair de uma eleição, eu sei que você não será o candidato para o Conselho Deliberativo, mas o que eu quero saber? Politicamente, o Savério, como fica? Postulante a algo mais à frente? Vai dar uma parada? Vai aproveitar esse momento? Porque você ficou em ascendência, Savério. Pode ter, você falou, algumas pessoas criticaram o posicionamento ou não, mas eu ouvi de muita gente, poxa, o Savério enfrentou, o Savério falou, o Savério deu entrevistas, né? No momento você não foi um candidato que não apareceu, pelo contrário, você apareceu, e tinha que aparecer mesmo, né? Eu acho que, mas eu sei que de todo esse receio a gente já citou na conversa, que existe. O que você pensa politicamente o Savério? Você acha que aproveita-se o que foi feito na eleição ao presidente para você pensar em algo particular seu na política do clube? É o momento de ficar fora do holofote? O que você está pensando? Olha, Fred, o que eu estou pensando é assim no curto prazo, sabe? Nessas próximas eleições que vão ser difíceis, a do presidente do CD e do vice dia 10 e a eleição dos cofistas, e aí o caminhar desse ano, né? E os trabalhos aí dos conselheiros, tem muitos quadros novos. No nosso grupo eram quadros excepcionais, pessoal novo, com muito gasto, com muita qualificação. Tenho até um amigo pessoal que é advogado criminalista, que fiquei muito feliz com a vinda dele. A Julien, que é uma conselheira nova, uma batalhadora, enfim. Então, eu acho que eu pretendo continuar colaborando, próximo, ajudando, não vou. Eu acho que assim, isso é uma coisa que foi muito colocada por diversas pessoas, sobretudo pelos sócios, nesses 2 meses e meio que nós passamos lá. E que isso foi identificado com muita clareza e que a gente ficou com isso muito, muito vivo dentro de nós. Falou assim, olha, isso não pode parar, isso tem que continuar da forma que for, com a dificuldade que for. No meu caso particular, que já fui da Kombi, entendeu? Do Vega Sopave, não sei o que lá, cara, não tem problema nenhum. E hoje eu sou um cara mais velho, mas você vai ficando melhorado, né? Sai aquele ímpeto, daquela loucura. Então, eu acho que eu tenho muito a contribuir.
eu ser lembrado, pô, é legal demais. Eu digo para você assim, é um sonho você concorrer à presidência do teu clube, mas assim, pela minha formação e pelo todo apreço e por o que significou para mim quando eu entrei no conselho do Palmeiras e nunca mais saí, também é um cargo, que eu já concorri à presidência do COF, você vai se lembrar, e perdi para o Tomás, o Mancini com o Pedro Tomás por 10-8. Mas assim, o lugar que eu acho que eu me sentiria também maravilhosamente era na presidência do COF, do CD, como representante dos meus companheiros, né? Quem sabe um dia isso aconteça? Eu acho que esse momento não é um momento, assim, é um momento. A gente precisa, é necessário que esses processos eleitorais sejam revigorantes, sabe? Que a gente traga. Então tem um monte de quadro. Eu talvez pela alimentação que eu te falei no começo, aí dessa cirurgia, eu não consegui ir no clube no final de semana passado, por exemplo. Certamente não irei nesse, mas estou ativo aqui, ligando para companheiros, nas opiniões, e torcendo para que chegue a um consenso, que a gente lance um nome, apesar da dificuldade. Eu acho que a gente tem que participar dessa eleição e depois fazer um trabalho específico também para tentar colocar os companheiros no COF dentro de uma visão construtiva. Evidente que a gente não vai ter maioria, mas a gente não pode também ter uma condição singular como é que é hoje com o Roberto. Sim. Tem que ter uns 3, 4 companheiros lá, né, para que possa debater, para que possa melhorar o nível das coisas, né? Eu acho que muita coisa vai acontecer, Fred, a partir desse ano, porque, me reportando um pouco ao que a gente falou antes, a gente vai alcançar um deadline. Hoje, imagina uma contagem regressiva, acionaram o botão, esse botão foi acionado, dependendo do que aconteça, mas daqui a 3 anos, né? Então, dentro do que era uma lógica da chegada da então patrocinadora, se você contar o que aconteceu nessa década, que coincide com a retomada do Paulo, o início do segundo mandato dele em janeiro de 15, então tô muito feliz, nunca pensei em ser, nunca fui sócia, nunca vou ser presidente, aí depois, mas eu era sócio e não me lembrava, vou concorrer ao conselho, quero ser a mais votada, quero ser presidente do clube, entendeu? Tudo isso foi uma sequência que foi desenhada e que, por mais que se tentasse fazer alguma coisa, acho que ali quando mudou 3 anos foi onde chegou mais próximo de inverter essa sequência, né, que foi planejada e desenhada, ali chegou bem perto mesmo. Para quem não sabe, né, a eleição que decidiu pelo aumento do mandato, que o Maurício Gagliotti já se beneficiou e que aí alcançou para dar condição de tempo para a Leila ser candidata. Para a Leila ser candidata à presidência. Então, toda essa cronologia, Fred, já acabou. Agora realmente ela tem uma data, tem dia e hora, que nem diz o outro, né? Então a gente tem muito a fazer, e assim, inclusive no âmbito do Conselho, porque eu acho que foi... o fato dela ter a administração dela, a gente tem que lembrar que o regime do Palmeiras é presidencialista, né? Então ela é mandatária, como o Paulo foi, contrariou muita gente, ela vai fazer, e isso está dentro. Agora, a atuação do presidente do CD, que acabou deixando de lado a defesa intransigente dos companheiros, que admitiu inversões de rito de forma inaceitável, entendeu? Que não prestigiou ou socorreu companheiros em momentos que poderiam... que seria a tarefa dele fazê-lo, né? Não ter cumprido parcialmente promessas, né, que fez. Então, são elementos que, assim, os conselheiros têm que ter essa pegada, de falar, a gente tem que... antes de tudo, nós somos conselheiro, né? Sim. Nós temos... E, assim, Fred, eu tenho muito carinho pelo Alcir, tenho uma amizade com ele, é um colega advogado, respeito bastante o Alcir, né? Mas eu tenho algumas críticas a essa passagem dele, por conta dessa submissão e da dificuldade que ele teve de se impor, né? E quando ele ligou há 2 anos atrás, ainda candidato, eu já sabia que ele venceria, né? E disse para ele, não posso te ajudar, é óbvio que eu vou votar com o Faedo, né? Estava com o Faedo, foi uma decisão que nós tomamos, desejei boa sorte, falei, Alcir, agora acabou aqui, deixa eu te falar uma coisa, o amigo, se imponha,
na medida do que for possível, né? Porque se impor, Fred, não significa dizer entrar em rota de colisão, em confronto, você pode conviver tranquilamente. Mas tem coisa que você não vai transigir, isso não aconteceu. Então, tem bastante coisa para a gente fazer, pegando esse caldo dos mais novos, mas eu quero estar muito presente e ajudar no que tiver ao meu alcance, como sempre. Não vou participar da eleição para o COF também, né? Não vou participar. Eu acho que eu sou um defensor disso. Se você pegar lá na Comissão de Reforma Estatutária, quando a gente discutia isso, e eu passei 8 anos no COF, não é momento de eu pretender voltar. Eu acho que o COF, eu tenho muita convicção disso, é o melhor órgão preparatório de quadros dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quantos mais quadros novos nós pudermos formar lá, é nossa missão, né? Então é isso. Esse é o trabalho. E ainda nessa linha, falando ainda do trabalho do Alcir também, Savério, e voltando àquele assunto que eu falei de perseguição, o caso Celso Bellini também é emblemático, né? Porque ele é acusado, a presidente vai na imprensa, vai no Globo.com, faz uma afirmação sobre o Bellini, né? Ele é suspenso via imprensa, nem foi aberto sindicância, ele já foi chamado como assediador, foi uma afirmação como assediador. E aí ele consegue, tanto na polícia como na justiça, a coisa não vai para frente, para a polícia e para a justiça ele não é criminoso. Ainda está, nesse momento, a sindicância, ele já depois na sindicância, e agora está faltando, porque você é conselheiro, a sindicância vai falar, optamos por uma punição ou não. Muita gente está dizendo que ele vai ser colocado para uma punição de 1 ano, e quem vai votar é o conselho. E como que você vê isso também, Savério, nesse ponto, no sentido que pode ser uma punição política para se provar, mas está vendo? Porque estão dizendo assim, vão querer colocá-lo como conduta inadequada, porque não pode mais colocar como importunação sexual e nem como assédio que erradamente foi colocada, porque importunação, a própria polícia, a própria justiça disse que não existiu. Mas podem lá, para tentar justificar alguma coisa, colocar como conduta inadequada, e aí ele ser punido por isso. Você como conselheiro, agora o conselheiro, independente de situação ou posição, como que você vê isso, uma possibilidade de uma punição a ele só para justificar tudo que foi feito, Savério? Então, Fred, são duas coisas, né? Eu acho que quando foi deflagrado um negócio ano passado, foi até no início da campanha eleitoral. Sim. Eu nunca vi efetivamente um posicionamento do Alcir. Houve esse assunto foi muito discutido lá. Você aqui já passaram várias pessoas conversando com você. Sim. A propósito disso. Cada um tem o seu entendimento, né? Sabe, Fred, eu procuro sempre ser uma pessoa muito razoável, muito analítica naquela, né? Mas eu acho, assim, talvez alguns exageraram muito quando falaram numa tirania, numa supressão de poderes, né? Forçando a barra, o presidente poderia até fazer, mas em qualquer ambiente democrático, os órgãos, eles convivem harmoniosamente. Esse é o ponto. Então, eu acho que, a par da questão estatutária, se suprimiu, passou por cima dele, se isso ou aquilo, se podia ou não podia, eu até acho que, em parte, podia, né? Não deveria, estou falando em relação ao conteúdo, não quanto à forma, ir no Globo.com, que nem você fala, e fazer isso, fazer aquilo, não é esse o ponto. Mas eu acho que houve uma ofensa a essa relação harmoniosa entre os poderes, que deve ser imperiosa. Não vi o Alcir se posicionar e vi aí algo de sujeição, que era aquilo que eu disse para ele, que eu acabei de falar, que ele não deveria. Então, isso na época me incomodou, né? Porque a pessoa tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar. Isso eu não vi acontecer. Agora, o que virá, esse é um processo normal, né? Também tem uma sindicância, sindicância vai ter fim. E eu acho que ela poderia terminar quando você tem a conclusão de um processo no âmbito do Ministério Público Estadual, que não detecta infração e tal. Na justiça, eu acho que talvez pudesse... que aí precisa ver os elementos, mas tentar encontrar uma outra forma acaba, dependente do conteúdo e do conceito, sendo uma sinalização que deixou a juridicidade de lado e passou para o aspecto político. Então, isso eu acho ruim também. Mal comparando,
muito mal comparando. Mas aconteceu com o Genaro. Sim. Né? Um processo em que as pessoas falavam... olha, muito mal comparando, tá? E até no caso do Genaro eu fiz a defesa, fui um dos que fiz a defesa dele no plenário. Mas assim, onde ela acaba tendo pontos de aderência é que enquanto se processava os atos da sindicância, o oitiva, o lugar que a gente está hoje, né, no caso do companheiro Berini, já se falava isso. Do Genaro vai dar 1 ano porque é isso que eles querem, entendeu? Isso não pode acontecer, né? Esse é o ponto de aderência, que é o que eu estou ouvindo agora. Sim. Então, eu disse, eu não fui sábado passado no clube, eu fui no retrasado. Eu ouvi exatamente isso. Então, aí você vai buscar a conduta inadequada, vai buscar uma outra, né? Você está num clube social, pode até ter fundamento, tá? Mas, pô, também aí você tem que pensar o seguinte, que o pai que estiver lá num dia assistindo uma competição de basquete e xingar alguém, ele tem que entrar no mesmo lugar, porque ele também aconteceu mais inadequado ainda. Então, são as questões que eu estou falando. Você tomar muito cuidado para esse caminho que o Palmeiras está indo, né? Agora, claro, a conclusão desse processo vai trazer para o CD votar, né? E lá vai ser meio de um relatório, vão ter pessoas que vão fazer uso da palavra, ele vai ser defendido, vai ter uma sessão para isso, né? E aí eu vou examinar o que de materialidade vão trazer para o assunto, né? Mas, se existe esse viés hoje, de um caminho político, e que já está desenhado, vão passar por cima do restante. Porque a votação é nominal, né? A pessoa se apresenta e vota, não é isso, Saverio? Não é secreto, né? A votação, né? Não é. Aí vai o rito ali, mas é isso aí. Vai ser o voto nominal, né? Vai ser uma sessão, Fred, de novo, mal comparando, né? Mas com o impeachment de um presidente da República, ali, o Congresso. Então, vão ler o relatório, tem pessoas que vão falar, vão vir alguns em defesa, tem toda uma, né? Sim. Como foi no do Genaro, por exemplo. Né? A defesa tem argumentos, porque, veja, por exemplo, tem uma questão que eu invoquei com muita propriedade, né? É claro que, assim, mas aí perde a juridicidade. Quando você dá o verniz político, ele perde, mas tem um aspecto, por exemplo, que o Estatuto do Palmeiras, Fred, ele é mandatório, que ele fala, quando apurada a conduta, sindicado, é processado, é condenado, escolhe a pena. Na aplicação da pena, aquilo que os penalistas, meus colegas penalistas falam de dosimetria, né? Você já deve ter ouvido falar esse termo. Sim. Você leva em consideração atenuantes. O Estatuto do Palmeiras ele tem uma atenuante, expressamente ele fala que deve ser considerado nesse momento os serviços prestados à sociedade, né? Que no caso do Genaro eram inúmeros e que ninguém olhou. E que no caso do Celso são também. O Celso é um sujeito que já foi relator do COF 2 vezes, foi diretor financeiro, né? Mas, enfim, calcado o verniz político, Fred, já vai estar... Você já sabe o resultado, você acabou de falar o que vai acontecer. Sim, até a explicação, conduta inapropriada. Vamos aguardar se vai ser Vamos aguardar. Saverio, urna eletrônica, porque voltou-se à tona esse assunto. O que você pensa da urna eletrônica? Você que é um grande estudioso do Estatuto do Palmeiras, consta no Estatuto que tem que ser a urna eletrônica referendada pelo TRE. Eu já disse aqui, eu fui o único repórter, eu estava no TRE, quando o Dana Mônica de Kombi chegou lá no TRE para fazer o acordo. O Palmeiras foi vanguardista, foi o primeiro clube a utilizar a urna eletrônica, foi o Palmeiras. E agora todos os outros clubes utilizam e o Palmeiras não usa. Usa um tablet que paira dúvidas no tablet. Eu já ouvi de muita gente. Dá para saber em quem fulano votou. Dá para saber o caminho do voto. Se votou ou não votou. Esse tablet aí, esse tablet, se falasse, todo mundo sabia o que aconteceu. Existe uma dúvida sobre o tablet. E há um questionamento sobre o tablet. Eu entrevistei o Guilherme Mendes semana passada. E ele falou que teve problemas aí, o tablet, aí, a demora da apuração também. Então, o que você pensa do assunto urna eletrônica que consta o estatuto, que o Alcir não colocou em prática? Ele alegou que o ano passado tinha eleição e que tem um requerimento para mostrar, só que o Flamengo, tudo bem, o Flamengo fez em dezembro, mas o Flamengo utilizou urna eletrônica. Um outro clube também, o ano passado, fez com urna eletrônica. Então, assim,
se pedisse com antecedência, até, quem sabe, o Palmeiras poderia ter utilizado, mesmo com eleições, nós tivemos eleições municipais o ano passado, sabe? Eu acho que conseguiria, sabe, Fred? Porque também os próprios tribunais eleitorais, eles vão se atualizando e o maquinário não é dispensado, enfim, até porque tem previsões de planos B e de alternativas a problemas em sessões e zonas eleitorais e tal, até haveria acomodação. O que eu acho assim, é um assunto que tem que ser definitivamente encerrado, porque a situação hoje, Fred, infelizmente, ela é esdrúxula. O estatuto fala uma coisa e a administração faz outra, né? E faz como se com razão tivesse, como se propriedade tivesse, e isso não pode acontecer. Quando tudo isso aconteceu, né, e você tem um repertório grande, foi exatamente isso que aconteceu, e a gente tem que fazer justiça. O nosso companheiro conselheiro Gilberto Tipulo teve uma participação muito forte nisso também, à época aí, nesse dia da Kombi, nesse processo como um todo, né, para as eleições em 2007. E aí, o Palmeiras foi encontrar uma condição de trazer essa disposição para dentro do estatuto, né, que é a disposição que a gente tem hoje, e de uma forma que acaba sendo um pouco uma deficiência no processo legislativo brasileiro como um todo, né? Eu agora estou me recuperando da lesão, estava lendo um livro da transição do governo dos anos de chumbo mesmo, e para a nova república, né? E falando do processo constituinte e tal, que acabou redundando na Constituição Cidadã, mas essa coisa, essa deficiência legislativa que às vezes a gente tem de pouca objetividade, ou da busca de, através de redações, encontrar soluções salomônicas, como se quisessem agradar a todos, e que, no fim, elas acabam não parando de pé, que é o nosso caso. O Estatuto do Palmeiras prevê urna eletrônica, ponto, não sendo um sistema homologado pelo TRE. Aí você tem o primeiro problema, que se dá uma solução salomônica para garantir que naquela hipótese tivesse outro. Só que ninguém conversou com o TRE, e o TRE não tem um sistema de validação. É só a urna eletrônica. É algo, como a gente diz quando analisa contingências, inaplicável. Não tem como. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, Fred, ele homologa plataformas para fazerem leiloeiros oficiais para fazer leilões de bens judiciais. Né? Executou, tomou um apartamento do cidadão, tomou um carro, um automóvel e tal. Tem um processo de homologação, o tribunal. Tem lá o protocolo, a regra, o servidor, isso, aquilo, tal. TRE não tem. Então, a falta das urnas, na minha visão, eu não sou dono da verdade, né? Mas assim, a falta das urnas, o único caminho que tem é fazer na caneta. Não tem outro. O tablet, ele não é e nunca será. Ele não é e nunca será. Porque ele poderia ser caso homologado e validado fosse, mas jamais será, porque quem poderia fazer a homologação não faz. Então a primeira coisa que tem que se fazer é mudar essa regra do estatuto. Assim, o negócio precisa ser enfrentado de uma vez, não dá mais para ter o tablet. O tablet, ele se mostrou de enorme desconfiança. Foi carreado ao tablet até de uma maneira minimamente inadvertida, para não dizer inconsequente. Essa condição, cuidado que eu estou vendo o que você está fazendo. Perdeu completamente a condição de isenção. Então, assim, não dá mesmo. Eu já vi os problemas acontecerem também em dias de votações, seja na última, seja na minha, do dia 24 de novembro, né? Como já vi exemplos práticos de companheiros fiscais que vieram narrar situações. Conversei com um conselheiro nosso um tempo atrás, que é da área de tecnologia, em quem eu tenho absoluta confiança, sobretudo por ser versado nesse tema. E assim, sem entrar em detalhes, mas que me afiançou, não é confiável, é vulnerável. Não é correto dizer que é inviolável.
Então, assim, esse é o cenário que nós temos. A gente precisa enfrentar isso de uma vez por todas. Eu acho que... e isso vai de encontro ao que eu estava falando em relação ao Alcir. Sabe? Com todo respeito. Mas o Alcir, ele tem que se posicionar e tem que, antes de tudo, fazer cumprir o estatuto. Se ele não tem como fazer cumprir o estatuto, ele muda o estatuto ou ele traz uma alternativa para o estatuto. Hoje, a única alternativa que tem é você fazer a cédula. É você mandar o ofício para o TRE e se chegar na véspera o TRE não mandar a urna, você ir para o papel. Não tem outra. Mas para o papel tem cada história do Palmeiras, em que a gente levou a urna para casa, tem cada história antigamente. É ruim, mas você cria questões de mitigar. Eu vi problemas com papel. No início da minha primeira legislatura. Eu vi. No final do dia, no antigo ginásio, fechando, naquela correria, tá? Eu vi. Isso acontece em muitos lugares. Sim. Né? Agora, eu acho, também já participei de eleições em associações, da qual eu participo e tal, onde há disputa, porque tem outras, por exemplo, na ABEX, que é a Associação dos Executivos, eu sou responsável pelo procedimento eleitoral. Mas lá, já há diversos anos, é sempre por homologação. Foi o Ocimar, depois foi o Rodrigo Caetano, depois foi o Cícero, depois foi o Mazuco, depois... Entendeu? Aí não tem problema. Tá tudo... Mas mesmo em órgãos. O papel, você tem condição de mitigar, sim, através de fiscalização, não tem problema nenhum. A eleição do associado no papel é mais difícil, é verdade. Mas você fazer agora, dia 10 de março, no papel, com fiscalização, não tem problema nenhum. O Saverio, indo já para a parte final... Desculpa, Fred. Claro. Só porque eu também fiquei falando muito, eu acredito que eu tenha te respondido, tá? Sim. Mas só para sistematizar. O Estatuto do Palmeiras hoje, ele se perde, porque ele traz uma situação que a falta dessa situação, você não tem a previsão de como consertar. Ela é impossível, ela não se aplica. E aí você teria que ir para um lugar que eles não estão indo, que eles encontraram um outro que está altamente questionado. O que pode se fazer? Ou cumprir efetivamente o estatuto, que é oficiar, esperar e não vindo fazer alternativamente o papel, ou imediatamente promover uma alteração estatutária. Sim. E esse receio, né, também, né, saber assim, que a pessoa pode estar sendo espiada, alguém está espiando o seu voto, né? E isso, politicamente, pode ser usado em algum momento, né, Saverio? Se isso acontecer mesmo, se isso for vulnerável, como todo mundo tem falado e questionado, há um temor de que, poxa, o meu voto que seria secreto não é. Fred, posso te falar? É o teatro do absurdo. Eu tenho pessoas do meu relacionamento pessoal, do lado de apoio da situação, que, claro, alguns que, pô, eu vou votar, tô aqui, sou diretor, é óbvio, não tem discussão. Mas teve gente que ficou e que verbalizou isso para mim. E o que é pior, quando eu falo teatro do absurdo, é a pessoa fala, porra, mas isso aqui, vão descobrir, isso vai dar problema para mim. Eu, na interlocução, compreendendo, aceitando e falando, é verdade, você tem razão, e toco o barco dessa forma. Aí está o teatro do absurdo. Isso não pode acontecer. Sim. Coisas que o Palmeiras proporciona na vida política do clube, isso tem umas coisas... Palmeiras tem as coisas muito peculiares. Saverio, na parte do futebol, aí, como você está vendo aí o Palmeiras com o Abel Ferreira sinalizando que fica só até o final do ano, né? O que você tem visto aí nessa parte de futebol aí? O Palmeiras sempre alardeia, né, que está fazendo planejamento. O Abel fez um estudo, entregou, que ele sempre falou, né, no final do ano, tudo que tinha que ser feito. E a gente vai vendo as contratações acontecendo com a temporada já em andamento. Tudo bem que foi uma temporada atípica, porque tem um Mundial e tudo foi antecipado, mas dava-se tempo para poder se planejar, né, o que iria fazer. E a gente está vendo o Palmeiras atropelando processos para trazer reforços. Em um momento, mantém-se aquela linha do bom esportivamente, bom financeiramente, com jovens até 24 anos. Escapa um ou outro acima da idade. Como que você está vendo aí esse lado do futebol, onde o Palmeiras busca um tetracampeonato no Paulistão e tem aí Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e é um aniversário a ser batido, é um aniversário que todos os outros clubes que são aí postulantes a títulos estão de olho no Palmeiras. Olha, Fred, eu vi muito disso tudo acontecer, sabe? Eu sempre, mesmo antes da campanha, eu acho
é difícil falar, mas eu gosto de deixar muito assinalado que é uma opinião pessoal, né? O futebol por si só ele é opinativo, né? A gente tem que respeitar. Eu já exerci um cargo de dirigente no futebol e mesmo assim, né? Eu fui aprendendo na marra, né? Mencionei o Dr. Gilberto Tipulo, mas foi um grande professor, ele, o Toninho Cecílio. Então a gente vai vendo assim como uma coisa e tem que respeitar por ser opinativo. Eu tenho a minha opinião. Mas respeito também quem está lá, está fazendo algum trabalho, tem as suas razões, tem as suas circunstâncias, algumas das quais eu posso imaginar, né? Então, eu também, né, não concordo, acho que o Palmeiras não tem feito a sua lição de casa, mas acho que ela é menos episódica. Esse ano, eu acho que já vem, eu acho que a gente tem que entender a coisa como um todo. Houve uma acomodação, os resultados, de uma certa forma, ofuscaram. Todo mundo sempre soube que, em algum momento, essa transição teria que se dar, que era importante que essa transição se desse de uma forma paulatina, como, em parte, ela se deu, porque num ano foi o Scarpa, no outro... Mas, assim, não foi se pensando... Primeiro foi o Danilo, as opções, Garoto, tal... Não foi se pensando e fazendo uma equação para enfrentar, né, essas grandes mudanças, né, essas substanciais mudanças, porque o processo num elenco é cíclico, você sempre vai renovar, você sempre vai trazer. As pessoas, às vezes, elas não têm muito a dinâmica, não por nada, mas é natural que seja assim, e aí elas acabam se pegando de surpresa e falam assim, pega aqui, pega esse caderno, dá uma olhada nos últimos 5 anos, as nossas escalações, estreia no Brasileiro, estreia... Aí o cara vai ver e fala, nossa, esse aqui estava aqui, nossa, aí mudou 10 e tal. É assim que a coisa funciona. Não acho que houve essa preocupação. Quando se tomou uma decisão por esticar no limite do elenco, trouxe situações que têm um lado perverso. Eu sempre falei isso para você várias vezes, entendeu? Sim. E é por isso que nós chegamos onde nós chegamos. E é por isso que, em muita parte, a presidente, que um pedaço da cabeça dela pensa de outra forma, como financista que ela não conseguia admitir, em hipótese nenhuma, determinadas realidades que incomodaram a ponto, inclusive, de ser ofensiva com ídolos nossos. Então, notadamente, o que eu estou querendo dizer, o Palmeiras fez uma opção nos últimos 2 anos que nisso encheu o bolso do Dudu, do Zé Rafael, do Rony, desse, daquele, do Gustavo, daquilo que, quando viu, o Palmeiras tem uma situação inacreditável de folha, né? Com contratos de anos, de sucessivas renovações, e aí chegar numa hora dessa, o comprometimento é muito grande, né? E aí as pessoas ficam, porra, mas não é possível, porque o Hendrick foi 150, o fulaninho foi 80, agora mais 30, pô, não sei o que lá. É isso. Parte foi para cumprir obrigações. Você lembra que quando o Dudu é emprestado na pandemia, ele acaba pela linha indireta, pela linha oblíqua, trazendo uma coisa que eu sabia que acontecia em 19, quando fez aquele grande esforço, Matos e Maurício e tal, né? Que termina com Luiz Adriano, Ramírez, aquela loucura, né? Mas ali em 20 se revelou no empréstimo dele que o Palmeiras devia valores de comissionamento, de luvas e tal, coisas para ele e para outros jogadores. Logo na sequência teve a renovação do Gomes, que teve uma dificuldade muito grande, o Palmeiras quase perde, e aconteceu, e aí veio aquilo, toda essa parte que ela vem encoberta todo esse tempo. E ela traz justamente para onde a gente está hoje. Hoje, o Palmeiras chegou numa necessidade, porque, veja, por mais exitosa que seja a base, puta trabalho do João Paulo, que ele fique anos conosco, está todo mundo de parabéns, não tem dúvida nenhuma. Mas, assim, jamais será lastro para uma equipe grande disputar campeonato mundial e campeonato do tamanho que a gente tem. O futebol funciona de outra forma. Então, o Palmeiras... Agora, eu não sei te dizer no dia a dia se o Anderson fez, não fez, se o Abel pediu e não recebeu, se ele também tem problema, se ele veta, se ela... A dinâmica do dia a dia tem elementos que a gente não tem.
mas que não se curou pelo problema como um todo, para mim é muito óbvio, cara, é muito óbvio, porque a cada ano, a cada semestre, você pega lá teu mapa, teu mapinha do jogo, você vê as tuas posições, você vê onde você age pontualmente. Eu não vi isso. Eu vejo às vezes, pô, trouxe um volante, trouxe mais um, trouxe outro. Pô, peraí, a carência está em outro lugar. Você não está conseguindo. É difícil, todo mundo sabe que é difícil. Sim. Mas então não promete, não vem. Né? Falou que ia gastar 200, porque daqui a pouco vai vir. Eu não falei que ia gastar 200, gastei. Nós não estamos falando na quantidade, nós estamos falando na qualidade do gasto. Então eu acho que a administração acabou se perdendo um pouco. Eu acho que não tem. Eu acho assim, Fred. Eu tenho uma sensação, eu não estou lá no dia a dia, é muito por isso que assim, é difícil falar. Claro. Vai ter gente que vai ouvir e vai falar, pô, esse cara não sabe o que ele está falando. Eu me penitencio. Mas eu falo o que eu acho que no limite eu estou autorizado pela vivência que eu tive e pelo que eu vejo à distância. Tá? Mas eu posso estar errado, pelo amor de Deus também. Mas assim, não se pensou nisso. Não se entendeu que a opção que foi feita traria como via de consequência algo que hoje o Palmeiras não resolveu. E aí nós estamos com um problema grande na mão. Nós estamos com um problema grande. Porque, assim, outras baixas haverão, você não tem dúvida, né? Até o final do ano. Tem a questão do treinador. A questão do treinador, eu acho que também, não sei o quanto mais ele segura, né? Porque acho que é natural de uma pessoa, não conheço, mas que ele também pretenda novos desafios, né? Então, acho que esse ciclo vai se acabar, e isso precisa ser trabalhado desde agora, né? Acho, outra coisa, a saída do Cícero, né? Evidente que o Cícero saiu para um desafio e o Palmeiras Sim, seleção. Não tinha como fazer, mas a saída do Cícero, ela foi desastrosa para o dia a dia do Palmeiras, porque ele tinha o controle do que é lá hoje, ele tinha o controle de todas as funções, departamentos, as pessoas, ele tinha ascensão do porteiro até o treinador, né? Não que os meninos não tenham condição e tenham qualificação, mas é diferente, né? De natureza técnica, o Léo, os dois Léos, o Luiz Gustavo, um garoto excepcional, adoro esse moleque, super bem formado, né? O Luiz Gustavo, e os dois Leonardos, Holanda e Piffer, trabalharam comigo. É ótimo, que eles têm que progredir muito, mas não é. Perdeu. Esta mão forte que o Cícero tinha, ela se perdeu. E ela se manifesta de várias formas. Do técnico que fala veladamente, da dirigente que fala não sei o que lá e tal. E assim, para finalizar, né, e aí também uma crítica... O presidente nunca vai achar que ela é de natureza construtiva e sempre vai se insurgir, mas eu fico à vontade também. Eu acho que o futebol acaba nos compelindo a ter atuações, às vezes, que a gente não pode ser o que a gente é mesmo, em termos de autenticidade. Então, por exemplo, nominadamente, esses exemplos que a gente teve no início do ano, de negociações desfeitas, página virada, capítulo encerrado, que todo mundo concorre com culpa, e a pessoa vai lá e quer ficar justificando e ainda expondo pessoas, isso é ruim. Sim. Porque isso institucionalmente traz desconfiança. Amanhã vai ter um empresário que com razão vai falar, puta, melhor não vou falar, porque depois não sei. A mulher é louca, vai sair por falando coisa que eu não fiz. Então, essa parte é meio... Esse caráter neófito, ela precisa ter a humildade. É o exemplo do domingo, de pousar de zombeteira. Não tem lugar. Existem coisas que não tem lugar. Por mais que a pessoa queira falar. Tá? Eu acho que ela pode ter se sentido ultrajada, a operação do Claudinho, sei eu. Tudo bem, ela tá certo. Tá certo. Mas acabou. Até porque, Fred, isso é lição 01 do futebol. Toda operação sempre terá minimamente, às vezes tem mais, é verdade, mas minimamente 3 partes. O clube cedente, o clube cessionário e o atleta. Então, essa é assim, de uma forma geral. Eu torço para que as coisas... eu acho que precisa de uma mão ali na parte administrativa, né? Acho que também o treinador alcançou uma condição
pela qual ele escreveu o nome da história para sempre, e nós, porque eu falo nós, porque amanhã ele vai embora, mas nós vamos estar até o fim da vida, isso vai ser reconhecido sempre, sempre, não há hipótese, ele tem um lugar no panteão, né? Agora, ele também é uma pessoa, a instituição, né, aquele lugar comum, mas ele tem que ter alguém que fale, amigo, para de falar disso, chega, está cansando, entendeu? Ou então, normal, atingiu, transbordou o limite do que é razoável para você, pega o teu boné e vai embora, não tem problema nenhum, né? Então, essa conjuntura toda não nos é favorável. Que não significa dizer, Fred, que a gente não pode bater tetracampeão daqui a 15, 20 dias, nada disso. Sim, sim. Mas nós não estamos pro propalado nível de excelência e de gestão e de recursos disponíveis, nós não estamos justificando. Ô, Saverio, e a última mesmo, agradecendo muito a sua participação aqui com a gente na Bola Não Para, porque é importante você falar desse assunto, porque se desprendeu de uma das coisas que era o conflito de interesses, que é a Crefisa, mas não terminaram os conflitos de interesse, que tem aí Placar Linhas Aéreas e Arena Barueri. Como que você vê tudo isso? Se solta de uma das grandes críticas, que era, poxa, uma hora é a presidente do Palmeiras, ela sai da cadeira, vai lá na mesa para discutir o contrato, é presidente da Crefisa, e ela nunca aceitou isso, isso é uma coisa que sempre a incomodou, né, quando você fala do conflito de interesses a ela. Como que você vê agora, Crefisa é uma página virada, que está aí na história com o apoio que teve, o aporte que teve, seus benefícios e malefícios, né, que era doação virou dívida, tudo isso que a gente já cansou de falar, mas ainda existem aí duas arestas, né, duas pontas de ainda se falar de conflito de interesses, que exatamente o Arena Barueri, que foi reformado, inclusive com agora gramado sintético, e o Placar Linhas Aéreas, que continua servindo aí o Palmeiras. É difícil, né? Porque são dois belos exemplos em menor grau, é verdade, né? Porque a Arena Barueri, ela tem contado com muita falta de sorte, né? Ela fez o lançamento, agora esse ano ela fez o relançamento, né? Ainda com a Abel, garoto propaganda e tal, e acabou não dando certo de novo, né? O torcedor não consegue engolir, então é uma situação, uma certa dificuldade. E mesmo da Placar, porque ela também é uma operação que ela quer fazer dela uma operação comercial e começa a voar com outros e tal, daqui a pouco, em 3 anos, não sei se hoje, amanhã ou depois, mas nesse horizonte de 3 anos, ela vai obter, com certeza, as licenças necessárias para poder realmente fazer os voos comercialmente, aí realmente vai virar uma empresa no mercado e vai ser criticada mais ainda, né? Mas são situações assim, eu sempre falei, né, Fred, inclusive para você mais de uma vez, que seria muito... Ontem, numa conversa reservada com o Dr. Maurício Pegoraro, um grande companheiro, né? Deixa um abraço, eu falei isso também. Eu sempre fui da opinião que teria sido um caminho muito menos espinhoso para ela, ao invés de negar a existência dos conflitos peremptoriamente, como faz, simplesmente admiti-los e definir estratégias para mitigá-los, né? Seria algo, né, que só elevaria tanto ela e as empresas dela como a instituição. Mas ela não admite hipótese nenhuma, né? E até sem justificativas, porque eu acho que a controvérsia ela é sempre válida, mas ela precisa dar elementos, né? É muito simplismo dizer onde existe conflito de interesse numa pessoa que só quer ajudar. É muito vago, né? Agora, o que eu desejo, né? Ela vai ter ainda problemas com relação a isso. Eu vejo que não superou, e tem um outro porque a dívida foi paga agora, então também é um a menos, né? Que é a briga com a torcida, que também acabou esse fluxo de recursos para a torcida. Então, hoje está concentrado nesses 2 exemplos que você nos trouxe. Além de outros que possa ter em função de eventuais movimentos pessoais e políticos dela em relação ao futuro e a alguma coisa que ela deseja que possa colidir com o Palmeiras. É um outro elemento, né, que há de ser considerado também, não foi falado, mas que há de ser. Agora, tomara que ela seja tomada, talvez por algum desprendimento ou por algum sentido de gratidão e de busca de recompensar o Palmeiras
oportunidades e a visibilidade que a instituição lhe conferiu, né? E que é para sempre, porque ela para sempre vai estar nesse lugar, e fazer uma agenda, não para ela, mas que para o futuro ela se aplique. Então nós precisamos, de uma vez por todas, definir regras de governança no clube, como os órgãos funcionam, quais as políticas, política de transação com parte relacionada, mapa de riscos. Se ela fizer todo esse tanto desse formulário, essa coisa toda e essa estrutura, seria algo que ela deixaria como um legado efetivo e que certamente ia se sobrepor a tudo isso que foi uma arbitrariedade, de alguma forma, porque ela diria, olha, aquilo foi assim, mas me mostrou que tinha que ser melhor regulado, então depois ela tem como construir uma narrativa que ela adora, né? Mas talvez não de uma forma diversionista, como ela costuma usar com frequência, como a realidade. Falou assim, olha, eu faço aqui minha Cuba, mas eu estou saindo entregando para o Palmeiras um modelo de governança Ernest Young. Big fora. Porra, é legal pra caramba. Entendeu? Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E vai com esses dois exemplos, né? Ela vai insistir um pouco mais com o Barueri. Barueri, ela tem muita dificuldade agora, porque inclusive o pessoal que está intimamente ligado a ela, não, porque também o cara vai de ônibus, chega lá, tem lanche. Vai no camarote. Não muda muito, vira balada, entendeu? Mas a coletividade em geral não gosta, o treinador não gosta, critica, né? Então, mas vamos ver. Agora, me parece inegável ainda que esses conflitos seria muito bom, porque o Paulo, por exemplo, ele conseguiu enfrentar isso muito melhor, constituindo o FDIC, estabelecendo uma regra de como ele seria pago, e ele nunca teve ingerência no assunto e ficou na dele, né? Não é o que ocorre com a mandatária. Porque, desculpa, para finalizar, que é importante ficar claro, não tem discussão a intenção dela, que talvez possa ser, que acredito, pelo que ela fale, que seja boa, seja das melhores. Mas as boas práticas para uma organização que, embora seja uma associação civil, mas é uma organização empresarial, na medida que fatura 1,2 bilhão por ano, as boas práticas recomendam uma outra forma de gestão e administração calcada numa governança efetiva. É isso aí. Savério Orlandi, mais uma vez, prazer falar com você. Ótima recuperação aí no joelho. Agora não tem mais jogo imprensa e Palmeiras, mas o Savério a gente já jogou, inclusive lá na Academia de Futebol, né? Inclusive, a gente já brincou, e era outros tempos, né? Infelizmente não existe mais. Espero que num futuro próximo volte. Mas boa sorte, porque eu sei que você bate uma bola aí e deve estar sofrendo que quando fica o joelho baleado, tudo atrapalha. Aí que você lembra que o joelho é uma parte importante do corpo, né, Savério? Pô, Fred, fé, paciência e disciplina, meta. A minha meta é, antes do Dia dos Pais, voltar a campo. É muito difícil para mim, porque o ano começando, eu jogo anualmente 3 competições, né, que dá uma média de 40 e poucos jogos ano. Então, é muito triste, assim, né? Você vê agora, ainda um campeonato já começou, o outro ainda está na fase de amistoso, mas pessoal de fim de semana e tal. Mas vamos em frente. Queria te dizer que eu vi vocês lá na resenha de vocês no sábado, lá, você e tantos colegas, achei tão legal. Sim. Vocês lá, um ambiente bacana, né? Vi você brincando com o Danilo, com o Gabrielzinho, com outras pessoas. Espero que vocês tenham desfrutado um dia legal lá, que tenha sido uma experiência bacana. Eu sei que você já jogou lá. Sim. E eu acho que foi foi um ato bem pensado, uma coisa bem oportuna para o momento, né? E que não foi Palmeiras, viu? Vou deixar bem claro. Não foi Palmeiras. Allianz Parque e Soccer Grass. Foi a Soccer Grass. Se fosse só Palmeiras, ia ter meia dúzia lá, porque o restante dos caras não ia chamar. Ia estar na blacklist, né? Mas foi legal mesmo. Vocês têm passado um bom dia, né? Foi legal. É bacana a gente ter essa chance aí de poder jogar num estádio que a gente trabalha dentro sem jogar, né? E é legal a gente poder ter essa chance. Que bacana, Fred. Muito legal. Mas, Savério, de novo, cara, prazer mais uma vez. Você sabe que eu tenho muito respeito por você.
É recíproco, é recíproco. E nos momentos mais difíceis, e até de críticas. Eu sei, por exemplo, o Beluso, por exemplo, é um presidente que sempre me critica, não gosta de mim, não tem problema, faz parte. Mas o Savério, o Genaro, o Toninho, sempre entenderam o meu trabalho, eu nunca tive um problema. No momento mais difícil aí, daquele contrato da Fiat, né, que o Savério lembra muito bem, que foi um momento pesado. Não fui retalhado, pude ir na academia de futebol, pude ir nos jogos, pude ir nas coletivas, e a relação era muito boa. Né, uma relação, meu trabalho eu tenho que fazer, e o Savério, o Genaro, o Toninho faziam o trabalho deles, e o presidente Beluso também, porque o presidente Beluso também não me retaliou, ele podia ter me retaliado e não fez isso. E hoje a gente vive isso, não só comigo, outros colegas, no clube, né, os conselheiros continuam sem o acesso aos ingressos, né, tem gente, eu acabei de falar, Guilherme Mendes, fresquinha a notícia aí, acabou de perder a assessora da presidência, porque fez um requerimento questionando as urnas eletrônicas. Por falar comigo, ele é criticado, né? Eu sei que o Buozzi não gosta quando ele fala comigo, e que é lamentável. Eu acho que a gente gosta de ouvir todo mundo, independente do lado, né? E até o Buozzi está aberto para ele, se ele quiser falar comigo, não tem nenhum problema. Mas é legal, Savério, a gente poder manter essa relação, e fico muito feliz por você poder me atender, e desejo aí, vale ainda desejar um ótimo 2025, ótima recuperação, e vamos nos falando que Palmeiras sempre tem assunto. Uma usina, né? A usina. Gostei dessa usina. Já ouvi um monte de coisa, uma usina eu não tinha ouvido. Mas é proporcional ao termo, né? Fred, é recíproco, você sabe, né? Você também, em oportunidades que me deu, eu lembro que aquele trabalho da conversão dos contratos da Crefisa, que eu fiz a pedido do então presidente do COF, Carlinhos Della Mônica, né? Foi um trabalho que foi bastante questionado. Você me deu uma oportunidade exclusiva de eu apresentar e poder explicar, né? Então, são coisas que aí ao longo, sabe, Fred, também em relação a você, em relação a tantos companheiros seus, nessa campanha que eu fui reencontrar com tantos, né? E só reforçar laços pretéritos que a gente já tinha, e que certamente isso foi possível pelo respeito e por tudo que a gente já passou junto, né? E eu sempre procuro muito esse lado da autenticidade e do respeito, então eu fico muito feliz, muito legal mesmo, te agradeço, tá? Foi ótimo a gente bater um papo no início do ano e tenho certeza que em breve a gente vai voltar. Com certeza. Eu também tenho essa certeza, eu também tenho, meu caro Savério Orlandi, que foi nosso convidado do A Bola Não Para. Se inscreva aí, deixe seu like, participa aí, você que está no chat participando, também manda sua mensagem ao final, sempre importante aí, a sua participação. A Bola Não Para sempre trazendo personagens importantes ligados aí à parte política do Palmeiras. Muito obrigado a todos, um grande abraço e, claro, aguardo você numa próxima matéria. Valeu, gente!